2023, um ano de crescer e transbordar. Crescer é maravilhoso. Crescer é algo que toda pessoa saudável experimenta. Nós temos aqui tantas crianças lindas e ninguém precisa ficar puxando, esticando para crescer, para ampliar. Crescimento natural. Meu neto nasceu tem 17 dias, já está crescendo, já está engordando, já está lindo igual avô, graças a Deus, né, pastor Mano? Puxou o avô, graças a Deus. Mas é natural o crescimento. Tudo aquilo que é saudável cresce. Somente algo que é adoecido não cresce. Quem está doente emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, fica estagnado, travado, não avança, não prospera. Mas eu tenho crido e eu quero declarar essa verdade sobre a igreja em Batatais. Chegou o tempo de crescer e transbordar. Crescer e transbordar no seu casamento, na sua família, na sua profissão, em tudo que você colocar a mão, no ministério. Tempo de crescer e transbordar em nome de Jesus. Essas duas palavras vão entrar no seu coração. Você vai sair daqui com essa convicção: crescer e transbordar. Sabe, amados, é tempo de nós entendermos que tudo que Deus faz pela palavra e pelo Espírito. Mas qual é a nossa postura diante da palavra? Sabe, tem muita gente que recebe a palavra de uma forma tão leviana, tão irresponsável, não dando crédito à palavra. Você não pode ter essa postura. Se você quer um 2023 de crescimento e de transbordo, você precisa abraçar a palavra. A palavra profética liberada sobre a sua vida tem poder. A palavra profética, quando ela entra no seu coração, ela transforma situações, independente de como o natural esteja. É por isso que eu preciso receber a palavra e abraçar a palavra. O que nós precisamos fazer? Diga, abraçar a palavra. Abraça a palavra assim, como se eu estivesse tomando ela para você. Deus tem uma palavra nessa manhã para você abraçar. E essa palavra é de prosperidade, essa palavra é de crescimento, essa palavra é de transbordo em nome de Jesus. Perceba que o maligno, ele sempre vai querer roubar a palavra. Sempre vai haver uma situação para que você perca a palavra. E mesmo quando a palavra ela é do Senhor, quando ela vem de Deus, se você não cuidar da palavra, a palavra pode se perder. E é isso que o maligno quer: roubar a palavra, roubar a sua fé, roubar o seu ânimo, roubar a sua disposição. Nesta manhã eu quero compartilhar com você uma palavra que tem por título: a maldição da desistência. A maldição da desistência. Muitas pessoas não são derrotadas porque morrem, porque fracassam, porque experimentam uma falência, uma tragédia. Não, a maioria das pessoas perdem o melhor de Deus porque desistem. Desistem às vezes do casamento, desistem da família, desistem do ministério, desistem do chamado, desistem dos sonhos, desistem do propósito de Deus. E isso é ausência de perseverança. Um homem de Deus chamado Elias, ele recebeu uma palavra de Deus para orar para que não chovesse sobre Israel. Não choveu por 3 anos e meio naquela terra. Não choveu, travou o céu. E eu não sei se você já passou por isso. Tempos de céus fechados. Não tem chuva, não tem alegria, não tem abundância, não tem colheita, porque se não tem chuva, não tem colheita. Israel viveu isso, 3 anos e meio de céus fechados. Mas no entanto, em um determinado dia veio, 1 Reis 18, veio a palavra do Senhor, justamente de que chegou o tempo de que voltasse a chuva. E então Elias começa a orar, e ele ora uma vez, e a chuva não aparece. Ele ora 2, ele ora 3, ele ora 4, ele ora 5, ele ora 6 vezes, e nada acontece, nenhuma nuvem, o sol brilhando ao meio-dia. No entanto, Elias continua dobrando os seus joelhos, se prostrando diante do Senhor e clamando. Na 7ª vez,
a Bíblia diz que surge no céu uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Elias viu e declarou: se prepare, porque virá abundante chuva sobre toda a nação de Israel. Eu quero declarar sobre a sua vida, independente dos céus fechados, chegou o tempo da abundante chuva da parte do Senhor, em nome de Jesus. Mas entenda, é preciso perseverar. Perseverar na oração, perseverar na fé, perseverar no ministério, perseverar. Não há vitória sem perseverança. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, no mínimo. Houve um rei chamado Jeoás. Ele era um rei que estava lutando, pelejando para ter vitória sobre seus inimigos. Eliseu dá uma palavra para Jeoás: lança a flecha. E ele lançou 1, 2, a terceira vez ele já desistiu. E o que a Bíblia diz é que Eliseu declarou sobre ele a seguinte palavra: Jeoás, se você tivesse lançado 5, 6 vezes, você teria vitória sobre todos os seus inimigos. Mas agora, porque você lançou apenas 2 vezes, 3 vezes, você continuamente estará enfrentando seus inimigos e não obterá vitória. Sabe o que é isso, queridos? Falta de perseverança. Perseverança para vencer a carne, para vencer o desânimo, para vencer o pecado, para vencer a preguiça, para vencer a procrastinação, para vencer as dificuldades. Todos nós enfrentamos lutas, do menor ao maior, do mais moço ao mais velho, todos enfrentamos lutas. Luta na escola, luta na família, luta no casamento. A tendência que temos é: desiste. A voz que fala na nossa cabeça é: desiste, larga a mão disso, chuta o balde. Tanta gente que desiste do Brasil, vai para Portugal, desiste do Brasil, vai para os Estados Unidos, gente que volta, gente que desiste do casamento, gente que desiste do ministério. Quantas pessoas desistidas nós conhecemos? Quantas pessoas desistem da igreja, desistem da fé, do ministério? Por quê? Porque faltou perseverança, e isso é uma maldição. Por isso, nesta manhã, a palavra da fé e da perseverança você precisa abraçar. Senhor, eu sei que o Senhor tem algo para mim, e eu decido abraçar essa palavra, a palavra da fé e a palavra da perseverança. Porque, queridos, Deus, Ele dá, Ele abençoa aqueles que perseveram. Foi assim com Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Abraão já era velho, já era idoso, recebeu essa promessa com 75 anos, só se tornou pai aos 100 anos de idade. Mas ele perseverou, ele creu, ele permaneceu crendo. O nosso desafio é continuar crendo, independente das adversidades. Se você olha para a vida de Noé, Noé recebeu uma palavra, ele começou a construir a arca. 120 anos demorou para que se cumprir aquela palavra de Deus. É muito tempo. Moisés recebeu uma palavra de que ele veria de fato a terra prometida. 40 anos ele precisou perseverar. Se você olhar a vida de Josué e de Caleb, receberam uma palavra, eles creram na palavra, mas tiveram que enfrentar uma multidão de opositores. E é verdade, quando nós temos esse entendimento de que Josué e Caleb experimentaram o melhor de Deus, por quê? Porque perseveraram, porque abraçaram a palavra. Deus falou com Josué, Deus falou com Caleb: vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão pisar na terra. E verdadeiramente eles foram os únicos. Por quê? Porque não desistiram. Fala para a pessoa que está do seu lado: chegou o tempo, fala para ela, chegou o tempo de você não desistir, em nome de Jesus. Não desista, pode aplaudir o nome do Senhor. Não desista. Sabe, querido, talvez não seja fácil caminhar, continuar caminhando, vão aparecer motivos, razões. Eu estou no ministério em Uberlândia há 23 anos. Pastor Ivanildo está conosco, acho que já tem mais de 20, né, pastor? Acho que a Amanda, minha filha mais nova, era recém-nascida, eu acho, né? Era bebezinha. Então deve ter uns 20 pelo menos, 20 para 21, que nós estamos caminhando juntos. Depois o pastor Amir chegou, deve estar nos 19, 20 anos também, já que ele está conosco também.
Quantas lutas, quantas batalhas nós já enfrentamos nessa caminhada? Quantas situações de guerra, de luta, que quase nos fizeram desistir. Mas se nós temos chegado até aqui, é justamente porque nós abraçamos a palavra, nós abraçamos o chamado, nós abraçamos o propósito de Deus e não temos desistido, mesmo diante das dificuldades. O pastor Ivanilson era funcionário da Souza Cruz, lá em Uberlândia, na fábrica, 25 anos trabalhando na Souza Cruz. Um belo dia ele me liga: bispo, um pranto na voz, com a voz embargada: bispo, acabei de ser demitido da Souza Cruz. Me demitiram de maneira sumária. E na hora ele abalado, Deus me deu a palavra. Eu falei: querido, o propósito do Senhor na sua vida não vai parar. Deus te chamou para o altar. Você vai ser sustentado pelo altar. Você vai entrar no ministério de tempo integral. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E assim se cumpriu a palavra do Senhor. E ele permanece no ministério, pastoreia a igreja de tempo integral. E Deus tem feito grandes coisas. E é só o começo. Compraram um terreno lá em Uberlândia, 600 metros, e vão construir em nome de Jesus um prédio maravilhoso para a glória do Senhor. Fruto de quê? Perseverança. Não é porque ele é bonitão, não é porque ele tem 1,80 e tantos, não, mas é porque tem uma unção de perseverança. Ele abraçou a palavra, irmão. Abraçou a palavra, pastor Amir. 35 anos de Banco Itaú. 35 anos de Banco Itaú. Ano passado, ano retrasado, né, amigo? Ano retrasado, setembro de 2021. Setembro de 2021. Demitido do Banco Itaú sumariamente, sem nem dar uma explicação plausível. 35 anos, uma vida, minha idade, 35 anos de Banco Itaú. Pensa, uma coisa louca dessa. E ele me falou, me comunicou, e eu falei: amigo, Deus tem coisas grandes na sua vida. Oramos, buscamos ao Senhor. Queridos, poucos meses depois, acho que foi em dezembro, né? 40 dias depois que ele foi demitido no Banco Itaú, Deus abriu uma porta para ele no Banco Cicobi, na cooperativa Cicobi, e hoje ele é gerente no Banco Cicobi. Já tirou férias, já fez um ano de banco, está feliz, está alegre, melhor do que estava no Banco Itaú, para a glória do Senhor. Por quê? Porque ele abraçou a palavra do cuidado, da provisão, do suprimento de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus tem isso para você. Mas fala para ele: abraça a palavra, abraça a palavra, abraça a palavra, abraça a palavra, queridos. O grande problema é que as pessoas se deixam levar pela maldição da desistência. É muito importante essa frase entrar no seu coração. Não é como você começa que importa, mas é como termina. Você já viu a corrida da São Silvestre aqui em São Paulo? Todo ano tem. Está chegando agora, vai ter de novo. Tem o pelotão de elite, aquele grupo treinado, preparado, que começa e termina, mas tem a multidão. Aí os caras vão de Papai Noel, vão de palhaço, vão de jogador de futebol, vai de tudo, aquela multidão. Você acha até bonito, mas a grande e absoluta maioria não termina a prova, porque na hora que chega na subida da Brigadeiro Sampaio, que é ali perto do Morumbi não, do Ibirapuera, o povo desiste. Por quê? Não tem preparo, não tem força, não tem garra, não tem gás, não tem pique, não tem capacidade de perseverança. Muitos estão vivendo a sua vida assim, correndo feito um louco, começando aquela festa, aquela alegria: eu vou, mas não persevera, para no meio do caminho. Nesta manhã o Senhor está trazendo ao seu coração entendimento. É tempo de perseverar, é tempo de chegar até o fim. O fim de todas as coisas, o fim de todas as coisas é muito melhor que o começo. Por isso, mesmo que você tenha enfrentado dificuldades familiares, profissionais, ministeriais, o Senhor tem coisas grandes para fazer. Pastor Mauro e pastor Luzinete são provas de perseverança. Já passaram por algumas cidades, já passaram por alguns ministérios, mas aqui em Batatais tem perseverado no Senhor. Tiveram uma experiência ali em Brodowski, lutaram, deixaram sementes, mas o Senhor os tem plantado aqui. E fruto da perseverança, quero declarar sobre a vida de vocês que é só o começo. O que vocês viveram até aqui é só o começo
mas o Senhor tem coisas grandes e tremendas, e nesse tempo da maturidade virão os maiores e melhores frutos para a glória do Senhor. Você crê, concorda, aplaude o nome de Jesus. O Senhor nos treina com as dificuldades, o Senhor nos prepara, Ele nos adestra para a batalha, justamente para quê? Para conquistas maiores, para coisas grandes. Deus não pode entregar coisas grandes na mão de pessoas pequenas, na mão de pessoas desistentes, na mão de pessoas que desanimam diante das primeiras dificuldades. Davi foi o grande rei de Israel, 40 anos reinando, cheio de glórias e vitórias. Ele terminou o seu reinado, mas ele era um homem perseverante, mesmo diante das falhas, mesmo diante dos erros, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das quedas. Davi não desistiu do chamado, da aliança, do propósito, do plano de Deus para a vida dele. E é muito importante você entender que você é um filho amado, que você é escolhido do Senhor. Deus tem uma aliança com você, não é para uma temporada, mas é para uma vida inteira, em nome de Jesus. Sabe, querido, a sua vida não é um seriado da Netflix que termina com 2 temporadas. Não, Deus tem participação integral na sua vida por todos os anos da sua existência. Deus não desiste de você, mas você não pode desistir do Senhor, você não pode desistir do propósito, do chamado, porque, queridos, grandes homens e grandes mulheres não são formados aí nas situações corriqueiras e banais da vida. Os grandes homens e as grandes mulheres são formados no meio das guerras, no meio das pressões, no meio dos desertos, no meio das batalhas. Portanto, se você está enfrentando guerras e dificuldades, perceba, Deus está te preparando para algo maior. Deus está te treinando para um novo degrau, um novo patamar, um novo nível. E é tempo então de você ver, visualizar. 2023 é ano de crescer e transbordar. Deus tem isso para mim e para você. Por isso é hora de ativar em você um instinto de bravura, um instinto de força, porque Deus já colocou em você essa bravura, Deus já colocou em você coragem, Deus já colocou em você o poder do Espírito Santo para você enfrentar toda e qualquer adversidade. Isso está plantado em Deus, dentro de você, no seu DNA. Você tem o DNA da nova criatura, você tem o DNA do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do leão da tribo de Judá, daquele que venceu todas as guerras e batalhas. Por isso é hora de você entender: Senhor, eu tomo posse para a minha vida do espírito de ousadia, de coragem, de força, de poder e de autoridade, e nada, nenhuma arma forjada pelo maligno vai prosperar contra a sua vida. 1000 cairão do teu lado, 10.000 da tua direita, mas você não será atingido em nome de Jesus. Você abraça essa palavra, você toma posse dessa palavra, recebe em nome de Jesus. Por quê? Porque somente aqueles que são perseverantes vão chegar, cruzar a linha da vitória, a linha da chegada. Sabe, irmãos, muita gente tem chorado amargamente por causa da maldição da desistência. Muita gente, conheço muita gente que tinha um futuro brilhante, muita gente que tinha uma história linda pela frente. Estou olhando para o pastor Ivanilson e me lembro de um personagem. Eu não queria ter enviado o pastor Ivanilson para a Igreja Sul, ele sabe disso. Queria ele do meu lado, queria ele caminhando junto comigo, como realmente o meu Josué, junto ali, né? Mas havia no coração dele um desejo de pastorear uma igreja local, e Deus nos deu a condição, nós o enviamos. Foi a primeira igreja que nós abrimos em Uberlândia, depois da sede. Na verdade, eu queria ter enviado outra pessoa. Eu vi um potencial nessa pessoa, achava que ele seria a pessoa certa para aquele lugar, especialmente porque eu não queria enviá-lo, queria ele juntinho comigo aqui. Mas, ao final das contas, eu entendi claramente que o propósito de Deus na vida do pastor Ivanilson iria se cumprir, e ele foi a pessoa certa a ser enviada para a nossa Igreja Sul. E a pessoa que eu pensava, logo na sequência, foi demonstrando seu caráter, foi demonstrando a sua característica, as suas atitudes, e desistiu no meio do caminho.
desistiu. Hoje vive uma vida na qual não cumpriu o propósito, não viveu o seu chamado, vive limitado, vive frustrado, vive... Não é nem bom entrar em muitos detalhes, senão a gente acaba identificando a pessoa. Mas o que eu quero trazer a você é o seguinte, querido: não podemos nos deixar levar pelas dificuldades. Por quê? Porque as dificuldades nos prendem na desistência, e a desistência traz uma maldição amargurante. Quantas pessoas desistem no meio do caminho? Eu me graduei em psicologia, 5 anos de faculdade. Tem muitos colegas que desistiram no meio do caminho. Já desse um foi lá na minha igreja e ele estava falando: não, eu deveria ter continuado, né? Você formou, olha aí. Nem eu, vou ser sincero com os irmãos, nem eu acredito que eu formei, nem eu acredito que eu fiz 5 anos sentado no banco de faculdade, viu? Meu Deus, Jéssica, é difícil demais. Jesus amado, o dia que eu apresentei aquele TCC, foi um milagre. O maior milagre da minha vida foi ter feito aquele TCC e ter sido aprovado para a glória de Jesus. Mas, queridos, o que foi aquilo? Foi um teste de perseverança na minha vida. 5 anos sentado na faculdade ouvindo aquelas mulheres. Minha esposa falava para mim: não, você está ouvindo demais essas mulheres, para de ouvir um pouco, você tem que se alimentar mais do Senhor, né? Porque psicologia, Freud, tanta coisa na minha cabeça que acabava me deixando até meio maluco. Mas perseverança, e encontrando alguns colegas que desistiram no meio do caminho e que hoje não têm, poderiam ter tido. Quantos não desistem e poderiam ter se não tivessem desistido lá atrás? Querido, chegou o tempo de nós não desistirmos daquilo que é o sonho de Deus, daquilo que é o propósito de Deus. Nesta manhã você será livre da maldição da desistência. Fala para a pessoa que está do seu lado: você não vai desistir de mais nada em nome de Jesus. Você vai perseverar e vai alcançar em nome de Jesus. Deus tem isso para nós, sabe, queridos? Porque tem muitas pessoas que vivem a maldição do quase conseguiu, quase foi campeão. Tem um time aqui de São Paulo que quase foi campeão algumas vezes, mas não tem mundial, né? Não vou falar quem é, não sabe, mas não tem mundial. Não vou falar que eu torço para São Paulo e que a gente tem 3 mundiais. Os outros deixa quieto. Mas já viu essa maldição do quase consegui, quase dei conta, quase casei, quase tive um filho, quase fui pastor, quase fui líder, quase abri uma célula, quase. Não adianta. O quase não sustenta absolutamente nada. Nós precisamos de assertividade, de conclusão, de finalização, de chegar ao fim, como o apóstolo Paulo um dia disse. Eu quero dizer, e creio que os nossos pastores querem dizer, e quero crer também que você quer dizer, como Paulo disse em 2 Timóteo 4:4: completei a carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja, cumpri a missão, cumpri o propósito, não desisti. Paulo não desistiu. Paulo sofreu açoites, perseguições, naufrágios, prisão, cobra mordendo, enfim, ele passou tudo, mas ele não desistiu. Em nome de Jesus, toca esse irmão aí e fala: você também não vai desistir. Você não vai desistir. Em nome de Jesus, não vamos desistir do chamado, do propósito. Nós vamos completar a carreira. Sabe, queridos, eu creio que o Senhor tem isso para mim e para você. Eu sou muito observador, e todos os lugares que eu vejo, hoje mesmo de manhã estava tomando café com a pastora e perguntando: pastora, e fulano de tal? Pastora, e fulano de tal? Pastora, e aquela irmã? Desistiu, abandonou. Eu já olhei aqui e já senti falta. Pelo menos de 2 irmãos eu senti falta, um irmão e uma irmã. Senti falta. Estou preocupado, que eu vou perguntar daqui a pouco para o pastor: cadê os 2 irmãos que eu estou sentindo falta? Eu espero em nome de Jesus que eu não ouça desistir. Não, em nome de Jesus não, né? Eu olhei aqui, procurei, cadê o Aguinaldo? Não vi o Aguinaldo, né? Aí eu olhei, o Aguinaldo tocando bateria. Que coisa boa, achei o Aguinaldo, que coisa boa. Eu não sei, eu sei poucos nomes, né? A Jéssica, alguns nomes eu sei, mas algumas pessoas ficam marcadas, as igrejas que a gente passa, as igrejas que a gente vai. Então, assim,
Eu vivo isso na nossa igreja local, porque lá em Uberlândia também tem gente que desiste, tem gente que nos abandona, tem gente que nos deixa, mas nós temos orado para que 2023 seja o ano da perseverança. Você vai ver a pequena nuvem se formando e a abundante chuva vai ser derramada sobre você. Eu creio que o Senhor tem chuva serôdia, chuva temporã para ser derramada sobre as nossas cabeças, e nós vamos perseverar em nome de Jesus. É por isso que eu e você vamos ser libertos nessa manhã. Nós vamos orar da maldição da resistência, da maldição do quase que eu assisti o louvor, cheguei atrasado, quase que eu pego a palavra, mas não deu para chegar no culto, quase que eu fui abençoado, quase não. É tempo de viver a plenitude do Senhor, é tempo de experimentar tudo o que Deus tem para você, não vivermos nessa maldição das meias obras, sabe? De começar no ministério, de começar na célula, de começar um plano de leitura bíblica. Minha mulher terminou agora, ela me bate na cara assim com a atitude dela. Ela terminou a 30ª leitura da Bíblia dela. 30 vezes a bonita leu a Bíblia na vida dela. Pensa, 30 vezes, oh Jesus, me capacita. Ela já leu o Novo Testamento 49 vezes. Fala, meu bem, você me quebra desse jeito, você está subindo o padrão demais. Como é que eu vou te alcançar agora, meu bem? Jesus amado, mas ela é perseverante. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, meu bem, quero até conversar com ela, meu bem, espera só um pouquinho. Ela fala com muita educação, com muito jeitinho, mas tipo assim, me deixa, eu estou lendo a Bíblia. Ela está lá, eu estou lendo, falo, meu bem, só um minutinho, daqui a pouquinho, vou só terminar esse capítulo. Ai Jesus, mas ela é determinada, ela é perseverante, ela cumpre os propósitos, ela cumpre aquilo que Deus coloca no coração dela. Eu quero declarar que 2023 é ano de você começar e terminar os propósitos. Leitura da Bíblia, oração, sabe? Compra da sua casa, construção da sua casa, seu casamento, sua saúde. Em nome de Jesus, aqueles que precisam perder uns 20 quilos vão perder em nome de Jesus. Amém, pastor Ivanilson? Estou brincando, em nome de Jesus. A cara dele. Você vai conseguir começar e terminar em nome de Jesus. Eu creio, queridos, em nome de Jesus, porque é tempo de nós avançarmos. Às vezes nós somos tomados pela unção do cavalo paraguaio. Quantos já conhecem a unção do cavalo paraguaio? Cavalo paraguaio é aquele cavalo bonito, forte, que ele dá aquele estirão no começo da corrida, mas chega no meio da corrida, ele cansa, para e fica entre os últimos colocados. Tantas pessoas parecem tão dispostas, tão determinadas, começam muito bem, mas infelizmente não tem a constância, sabe? Não tem a firmeza, o equilíbrio, a força, a determinação de permanecer. Nosso pastor Sinomar, apóstolo Sinomar, está lá em Goiânia. Agora em 2023 ele completa 50 anos de ministério. 50 anos. Começou na Igreja da Fama, uma igreja com 39 pessoas registradas no hall de membros, e hoje só na Luz para os Povos são mais de 300 igrejas, milhares de pessoas, tantas cidades, mas um homem perseverante. É um modelo de fé. Outros ministérios foram plantados a partir da vida dele. Ele estava pregando na igreja, a gente estava ouvindo a palavra, e quando ele foi honrado naquele lugar, e aquele ministério grandioso, um dos maiores de Goiânia, do Brasil, fruto do ministério do nosso pastor, o apóstolo Sinomar. Por quê? Perseverança. Não há vitória, não há conquista sem perseverança. Mas quantas pessoas, eu não sei se aqui ocorre, mas de vez em quando lá em Uberlândia acontece, ministérios abrem, passa um tempo, não permanece, fecha, igrejas fecham, pessoas fecham células, fecham trabalhos, fecham. Por quê? Porque não tem a força da perseverança. Em nome de Jesus, é hora de que eu e você decidamos
vencer e prevalecer, porque 2023 é o ano de você ser um vencedor. 2023 é o ano de você completar os propósitos, alcançar os seus sonhos e experimentar o melhor de Deus. Quantos querem o melhor de Deus para a sua vida em nome de Jesus? Por isso, querido, é hora de você abraçar a palavra profética do Senhor, viver essa palavra. Por isso, eu quero caminhar para a conclusão, justamente para que nós possamos ter um tempo de oração. Um tempo de oração entendendo claramente, sabe, queridos, que o Senhor tem essa característica de vencedor na sua vida, essa característica de alguém que conclui, de alguém que não recua, mesmo diante do preço a pagar. Não permita o desânimo, não permita o cansaço, não permita que nada nem ninguém tire os seus olhos do alvo, do foco, porque as distrações podem vir, e elas virão mesmo, mas você precisa continuar olhando para o autor e consumador da sua fé, aquele que é fiel e que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te separou. É tempo de permanecermos vencendo e superando, como Davi, todas as adversidades. Veja, Davi não começou muito bem. Davi foi esquecido, Davi foi desprezado, Davi foi desconsiderado, ninguém acreditava em Davi, mas o Senhor olhou para ele e disse: eu não olho, eu não escolho, eu não julgo pela aparência, eu julgo pelo coração. Talvez você está se sentindo invalidado, sabe, não, uma pessoa sem autoconfiança, sem uma autoestima, uma autoimagem saudável, porque você até errou e falhou e desistiu no passado. Mas hoje o Senhor traz sobre você uma nova palavra. Eis que o Senhor traz uma nova unção sobre a sua vida. Eis que o Senhor traz um novo tempo sobre você. Para quê? Para que você experimente o sobrenatural do Espírito Santo, para que você experimente o poder de Deus na sua vida, para novas realizações, novas conquistas. Davi não desistiu diante de gigantes, diante de Saul, diante dos filisteus, diante de nada. Davi perseverou. Saul, aquele que tinha sido escolhido como um belo rei, que começou muito bem, infelizmente terminou muito mal. Saul foi um exemplo a ser aprendido como algo do que nós não devemos ser, porque nós aprendemos com todas as pessoas, aprendemos com alguns como não devemos ser. Davi começou mal, terminou bem. Saul começou bem, mas terminou mal. Não importa, na verdade, eu quero te dizer como você começa. O que importa é como você termina. Porque para mim e para você, para todos nós, há a graça, há o perdão, há a misericórdia, há o amor, porque o Senhor é o Deus da segunda chance. E o Senhor está te dando uma nova oportunidade. Sabe por que Deus está te dando uma nova oportunidade? Porque você já tem vencido dificuldades. Você já venceu essa pandemia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Ela está viva, ela venceu a pandemia. Quantas pessoas não morreram? Lá na igreja nós perdemos pessoas preciosíssimas. Aqui, com certeza, todos os lugares. Sabe por que você está sentado nessa cadeira aqui hoje? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Porque o Senhor tem um plano para você. E o plano é para você vencer, é para você prosperar, é para você experimentar o melhor de Deus. Amanhã você vai acordar e o propósito continua. 2023 vai começar e o propósito de Deus é que você vença, é que você experimente o melhor dessa terra. Por isso eu quero que você, em nome de Jesus, abrace essa palavra, que 2023 é o seu ano de crescer e transbordar, ano de perseverar. E eu vou orar hoje para que esta maldição de desistência caia por terra na sua vida, para que você persevere. Eu quero te convidar a se colocar de pé em nome de Jesus, para que nós possamos orar e tomar posse desta unção. Há uma unção neste lugar, há uma unção aqui nesta manhã, unção de perseverança. Agora eu quero que você então feche seus olhos. Você vai abaixar sua cabeça um pouquinho, vai descruzar os braços, vai ficar com os braços livres para você orar, para você falar com o Senhor nesta manhã. Primeira coisa que você vai fazer é pedir perdão ao Senhor.
Pedir perdão ao Senhor pelos momentos que você desistiu, pelos momentos que você desanimou, pelos momentos que você jogou a toalha, pelos momentos que você chutou o balde, momentos que você desistiu do Senhor, de pessoas preciosas, da família, do ministério. Fala com o Senhor: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa pelos meus momentos de desistência. Senhor, me perdoa pelos momentos de fraqueza. Senhor, me perdoa por ter perdido em alguns momentos a fé, o ânimo, a disposição, a atitude, o compromisso. Peça perdão ao Senhor. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo